Eu acho que vocês já prestaram atenção que a sociedade há muito tempo definiu que tudo que sai do corpo humano é sujo, é impuro e tem a ver com pecado. Isso veio da nossa cultura judaico-cristã, né? O problema é que sangue a gente acha sujo, passa doenças, não sei o quê. Cocô, xixi, esperma, secreções vaginais, qualquer secreção ou excreção do nosso corpo são tidas como problemáticas. Sabe qual foi a única que se salvou? A lágrima. E sabe por que a lágrima se salvou? Porque a gente tem a fantasia de que a lágrima é feito 1% de água e 99% de sentimento. Que bobagem! Não, a lágrima também pode transmitir qualquer doença, como qualquer fluido humano. A lágrima, por exemplo, pode transmitir clamídia. Mas seja como for, hoje a gente vai falar de uma coisa muito interessante que me foi colocada por uma seguidora. É sobre isso o Nós da Questão Responde hoje. Vamos junto! E já vamos começar este vídeo deixando claro que não é um vídeo fetichista. Não estou falando sobre fetiche nenhum. Há pessoas que têm fetiche com secreções, excreções. Tem gente que adora cheirar sovaco. Nenhum problema. Isso lhe choca? A mim nem um pouco. Tem gente que adora cheiro de pé. Bom, o pé de mulher é um fetiche faz tempo. Não é à toa que as mulheres usam salto alto e, nossa, muitos homens adoram, né, um pé de mulher. Enfim, só para dizer que não é sobre fetiche, porque também há pessoas que gostam e que têm fetiche com excrementos, com xixi, com cocô. Não, nada disso. Aqui a coisa é outra. Aqui é um e-mail que eu recebi de uma seguidora que diz o seguinte: preste bem atenção, porque você pensa que isso não tem a ver com a sua vida, mas tem. Você pode não repetir as coisas da forma que o marido dela repete, mas em alguma medida a gente repete as coisas que os outros fazem. Sabe por quê? Porque a gente é irmão de humanidade. A seguidora me escreveu o seguinte: Marcos, hesitei muito em escrever esse e-mail, mas preciso entender esse fato curioso que acontece entre eu e meu marido. Peço que me esclareça. Por que será que todas as vezes que o meu marido vai fazer o número 2, ele me avisa? Às vezes eu nem estou em casa, ele arruma um jeito de me mandar uma mensagem. Se eu estou em casa, ele me fala que vai fazer cocô. Acho muito estranho e às vezes me chama de mãe, apesar de eu já ter pedido para não fazer isso. Não consigo entender o porquê. Essa é uma dinâmica interessante que a seguidora me coloca, porque nos convida a pensar nas nossas dinâmicas inconscientes. Então, ainda que você não avise a pessoa que você ama, toda vez que você vai ao banheiro, talvez entender esta dinâmica inconsciente lhe ajude, porque para Laplanche, que é um psicanalista francês, todo ato comunicativo, isso é uma comunicação que esse homem está fazendo, vem carregado de enigmas, de um excesso de significados que a pessoa não dá conta. E aí vamos pensar um pouquinho sobre essa dinâmica inconsciente desse rapaz com essa moça e vamos ver o que é que isso fala de você. Vamos começar pelos fatos. Seu marido sempre avisa quando vai fazer cocô, mesmo que esteja fora de casa, ele dá um jeito e lhe chama de mãe, mesmo você já tendo pedido para ele não fazer isso. Observe uma coisa, a questão de chamar de mãe não é uma coisa tão esdrúxula quanto possa parecer não, tá? Eu venho do Nordeste. No Nordeste do Brasil, isso é extremamente frequente. Eu não sei de onde essa pessoa me escreveu, em que parte ela está, mas no Nordeste do Brasil isso é muito comum. E sobretudo em casais mais velhos.
Em casais mais velhos é muito comum um chamar o outro de mãe e a outra chamar o outro de pai. Isso é extremamente comum. Mas quando se diz isso, não se está referindo conscientemente à questão de que eu acho que você é minha mãe, eu acho que você é meu pai. Não. Quando se faz isso no Nordeste, que o marido chama a mulher de mãe e a mulher chama o marido de pai, é mãe no sentido de você é mãe dos meus filhos e pai no sentido de você é pai dos meus filhos. Mas isso é muito comum no Nordeste mesmo. Então, não vamos ter surpresa com a atitude deste homem de chamar de vez em quando essa mulher de mãe. Tranquilo. Se bem que há significados inconscientes aqui. E qual seria o significado inconsciente? É que na infância, aprender a usar o banheiro tem um significado inconsciente muito rico, sobretudo na relação do filho com a mãe. Ainda com a mãe, porque na nossa cultura, o desfraldar, normalmente, o tirar a fralda da criança, ensinar a criança a usar o piniquinho, ainda fica mais por conta da mulher. É uma época na qual as crianças recebem muita atenção dos pais. Insisto, sobretudo da mãe, porque tem que estar atento. Vamos lá, levanta, vai dormir, vamos, acorda, vai fazer xixi, vamos, tá com vontade, senta aqui no piniquinho, fica aqui. Então, algumas crianças acabam associando este cuidado com um excesso de afeto. É como se eu dou o meu cocô e eu ganho afeto de volta. Então, se eu fizer no piniquinho, se eu der esse presente à minha mãe, é quase um presente. Olha, mamãe, você vai ficar feliz. Eu botei tudo aqui dentro do piniquinho. Ah, eu amo você, que meu filho, que lindo, você acertou, fez no lugar certo. Pois, aí isso vira um presente. Mas também quando a criança está com raiva, ela aprende. E a mãe fica louca. Meu Deus, já faz 2 dias que esse menino não vai no banheiro. E a criança lá, inconscientemente, castigando a mãe. Você me fez raiva, pois agora eu não lhe dou esse presente. O presente que eu lhe dou que você fica feliz, você fica feliz. Quando eu faço cocô no piniquinho, pô, eu não vou fazer. Agora eu vou segurar. E você vai ficar louca. Porque eu não vou lhe dar o meu presente. Ou seja, é óbvio que esse é um movimento inconsciente da criança. Mas o que eu estou querendo dizer é que em algum momento da vida a gente passa a associar o fazer cocô e o fazer xixi e o ter controle sobre isso com um presente que a gente dá aos pais da gente. Porque eles ficam tão felizes quando a gente não faz na cama, né? E é uma festa. Ah, já tá um menino, já tá um rapazinho muito bem, não molhou a cama. Pois é, aí a gente se sente assim, o meu xixi, o meu cocô é muito importante. E por que é que eu estou falando com essa graça? Para você desmistificar o que eu disse no começo. As excreções humanas não precisam ser vistas com nojo, porque em algum momento da nossa vida elas foram vistas como algo muito valioso para a criança. E às vezes esta necessidade de comunicação da criança, ou seja, você diz que me ama, se eu lhe der esse cocô de presente, é levada para a vida adulta. Algumas pessoas levam e está tudo bem. Isso não precisa ser um problema necessariamente. É por isso que algumas pessoas misturam e gostam de sexo misturado com essas questões de xixi, de cocô. Aí entra a questão dos fetiches, que eu disse que não é o foco desse vídeo. Mas o foco desse vídeo é entender esse rapaz com essa moça. Então, quando o seu marido avisa você que vai ao banheiro, mesmo estando fora de casa, mesmo que isso seja inconsciente, ele está buscando 2 coisas. Primeiro, um tipo de validação de você. Ele quer que você fique feliz, como a mamãe ficava. Mamãe ficava feliz quando ele ia no banheiro, quando ele conseguia fazer no lugar certo. E em segundo lugar, ele está querendo dizer de alguma forma que lhe ama, porque ele está lhe dando um presente. Olha, eu tenho um presente para você. Eu sei, você não acha que isso é exatamente um presente. Mas se a gente entrar na lógica infantil, a gente vai entender que sim, ele está lhe dando um presente. Olha, eu amo você,
mamãe, vou fazer aquilo que você fica feliz, tá bom? Talvez, sem perceber, ele veja em você, ou no feminino de um modo geral, um papel ou uma figura semelhante ao que ele via na mãe dele. Ai, nossa, isso quer dizer que ele casou com a mãe dele, que ele vê em mim a mãe dele. Para, bebê! Para, que não é isso que eu estou dizendo. Não é que ele casou com a mãe ou que ele veja em você a mãe, mas é que o relacionamento dele com a figura feminina reativa nele sentimentos que ele teve um dia e que ele não compreende totalmente. Lembra dos enigmas que Laplanche fala? Pois é, há muitas questões enigmáticas que formam o nosso inconsciente e ele passa a partir daí a projetar e a tentar dar conta desse enigma. Mas não, ele não está lhe vendo como mãe, ele lhe vê como mulher mesmo. Mas a dinâmica que isso desperta dentro dele ativa sentimentos inconscientes nele. Tudo bem, é uma forma que ele tenta de compreender os próprios enigmas. Agora, sabe o que é que seria muito interessante nisso tudo? E aí vale para todo mundo que está assistindo esse vídeo. Sempre que a pessoa que você ama tiver uma dinâmica que lhe incomoda, você precisa começar a olhar menos para o outro e se perguntar mais sobre você. Então, o que é que você poderia fazer neste caso? Começar a se perguntar coisas do tipo: como é que eu me sinto com esta comunicação que ele faz? O que é realmente que isso traz de mim? Porque você também tem seus enigmas, né? Então, o que é que essa comunicação causa em mim? O que é que me deixa realmente chateada? É a infantilização da relação? É porque eu não entendo esse enigma? É porque isso me deixa perturbado? O que é que mexe nos meus enigmas? Porque você também tem um inconsciente, eu repito. E a dinâmica inconsciente dele está provocando a sua dinâmica inconsciente. Ou talvez o que lhe incomode seja a necessidade dele de compartilhar algo tão íntimo. E esse excesso de intimidade talvez seja muito para você. Há pessoas que definitivamente precisam de um limite na intimidade do casal. Para algumas pessoas, esse tipo de compartilhamento já é passar muito da conta. Para outras pessoas, não. Para outras pessoas, há casais que um está sentado no vaso e o outro está escovando os dentes. Está tudo bem. Essa intimidade toda não é assustadora ou provocativa. Agora, se esse hábito realmente lhe incomoda, vale a pena você conversar com ele de forma leve e sem críticas. E isso vale também para você que está me ouvindo, que pode não estar vivendo esta situação exatamente, mas se há algo na sua relação que o outro faz que lhe parece esquisito e que lhe causa desconforto, pense sempre nisso, vamos conversar com leveza e sem críticas. E aí você pode perguntar coisas, por exemplo, fulano, vem cá, você já percebeu que você sempre me avisa quando você vai ao banheiro? Você já pensou por que é que você faz isso? Porque eu estou curiosa, eu realmente observei que mesmo que você esteja na rua, você me informa isso. Você tem alguma ideia de por que você faz isso? Talvez essa pessoa nem perceba esse movimento. E para você que está me escutando, dê-se conta disso também. Às vezes, o que a pessoa que você ama faz, que você não gosta, ela nem percebe que faz. E às vezes uma pergunta recheada de acolhimento e curiosidade pode ser algo que o outro diga: nossa, mas eu nunca nem me dei conta disso. Isso já aconteceu muitas vezes comigo. Em muitos momentos, a pessoa que eu amo já chegou para mim e disse: você já observou que você sempre fala determinada coisa de determinada forma? Nunca vi, nunca observei isso. Não tinha visto mesmo que fazia. Não é interessante? Então,
ter curiosidade e acolhimento com o comportamento do outro pode ser algo muito útil. E pode crer, muitas vezes só de trazer esse comportamento à consciência, isso transforma muito a pessoa dentro daquele comportamento. Então você vive com alguém, essa pessoa faz coisas que lhe parecem estranhas, evita o dedo do juiz, acolher mais, ser mais curioso. Às vezes traz à consciência do outro algo transformador para o outro. Então, fica a dica. Sempre que alguém que você ama ou que você convive faz coisas que parecem nojentas, irracionais, absurdas, lembre-se, isso sempre tem raízes mais profundas, mais inconscientes, nos enigmas que a gente carrega dentro de nós mesmos. E valerá sempre a pena conversar a respeito, mas assim, com muitas colheradas de açúcar, porque a gente às vezes torna a conversa com quem a gente diz que ama sempre tão amarga, tão hostil. Precisa não. Doce é uma das melhores coisas que existe. Até na conversa. Pense nisso. Tchau, até a próxima.